Nós vamos continuar nosso estudo aqui na carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 1. Nós estamos estudando sobre o título de Põe o Evangelho em primeiro lugar. E nós estudamos já dentro desse título, Põe o Evangelho em primeiro lugar. Nós estudamos também, ponha a comunhão do Evangelho no centro do seu relacionamento com os outros crentes. E também estudamos, põe a prioridade do Evangelho no centro de sua vida de oração. Nós aprendemos como devemos orar, de acordo com o que esses homens de Deus oraram no passado. E sempre visando em suas orações o crescimento da igreja, sempre visando o avanço do Evangelho, sempre visando que Jesus seja glorificado. Não são orações egoístas, orações egocêntricas, mas são orações que visam a glória de Deus. Amém? E hoje nós vamos continuar estudando aqui, Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao 18. Vamos ler. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais, que é por Cristo que eu estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam a Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso. E, sim, sempre me alegrarei. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós acabamos de ler a Tua palavra e precisamos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e nos dê a compreensão da Sagrada Escritura. Fala conosco, Senhor, e que o poder do Teu Espírito transforme os nossos corações, nos aperfeiçoando para sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que sejamos transformados para sermos conforme a Tua imagem. Senhor, que a nossa vida Te glorifique, que a nossa vida, Senhor, propague a Tua santa palavra. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Então eu quero falar hoje, dentro desse texto que nós lemos, ponha o avanço do Evangelho no centro das suas aspirações. Então nós vemos aqui como a vida de Paulo foi impressionante, né? Como esse homem permitiu que o Espírito Santo o conduzisse em todas as situações e como ele tinha um entendimento a respeito das circunstâncias que envolviam sua vida. Muitas pessoas acham que Paulo errou quando ele quis subir para Jerusalém, sabendo que em Jerusalém ele seria preso. Nós vemos o relato lá em Atos, como que os discípulos choravam e diziam para ele não ir para lá. E no meio de uma das reuniões, Ágabo profetizou que ele sim seria preso em Jerusalém. E as pessoas mais uma vez insistiam com ele para que ele não fosse. Mas ele disse: eu estou pronto não somente a ser preso, mas a morrer por causa de Cristo. E ele foi para Jerusalém, acabou sendo preso, e no meio do seu julgamento ele apelou para César. E o
rei Agripa disse: se ele não tivesse apelado para César, eu poderia soltá-lo. Mas como ele apelou, agora não tenho mais como evitar que ele vá para César. Então, muita gente critica Paulo e acha que foi um dos erros de Paulo ter insistido em ir para Jerusalém e depois ter apelado para César e acabando sendo preso e depois morto na prisão. Então, muitas pessoas acham que Paulo errou. É muito comum a gente ouvir comentários a respeito dos erros de Paulo. Mas aí a gente olha para esse texto e a gente vai ver que Paulo tinha uma visão bem diferente. Algumas pessoas achavam que Paulo estava manchando a reputação do Evangelho por causa da sua prisão, e que isto poderia ser um embaraço para outros crentes, e isso poderia manchar realmente o cristianismo, Muita gente critica Paulo porque muitas vezes ele batia de frente, A gente vê quando ele bate de frente com Pedro, e muita gente fala: Paulo tinha um gênio muito forte, e coisas assim, As pessoas vão discutindo a vida de Paulo e achando erros na sua vida. Mas Paulo tinha uma maneira diferente de ver todas estas coisas. E o texto então que nós lemos começa dizendo... Ele diz: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Então, Paulo ele tem uma visão diferente. Por quê? Porque ele não está visando o seu próprio conforto. Ele não está olhando para si, mas ele está olhando para Cristo. Ele não está vendo o progresso da sua vida, mas ele está olhando para o progresso do Evangelho. E então nesse texto ele nos mostra duas razões, como ele vê que tudo o que aconteceu, que ele foi alvo de críticas e até hoje é alvo de críticas. Ele mostra duas razões aqui que ele realmente não estava errado em todas as suas decisões e que ele realmente estava seguindo a direção do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Então a primeira coisa que ele fala aqui é que a sua prisão em Roma resultou, ele diz, ficou claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais, que é por Cristo que eu estou na prisão. Então o que Paulo está dizendo aqui? Olha, o fato de eu estar preso aqui em Roma tem mostrado para todas as pessoas, tem deixado claro para todas as pessoas que eu estou aqui não porque eu sou um criminoso, eu estou aqui não porque eu fiz alguma coisa errada, eu estou aqui por causa de Cristo, eu estou aqui por causa do Evangelho, eu estou aqui porque eu tenho pregado o amor de Cristo, eu tenho pregado a salvação de Cristo, eu tenho anunciado a Cristo, o Cristo crucificado para a redenção, para a salvação de todo aquele que crê. Eu tenho anunciado o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. E todo mundo está sabendo que a minha prisão é por causa disso. Ninguém está olhando para mim e fala: Paulo está preso porque é um mau elemento. Olha, Paulo está preso porque fez isso. Paulo está preso porque fez aquilo. Não, Paulo está preso por causa de Cristo, por causa do seu amor a Jesus Cristo que morreu para lhe salvar. Amém, queridos? Então, ele fala aqui que toda a guarda pretoriana e todos os demais. Quando a gente pensa na guarda pretoriana, a gente vai ver que não é um número pequeno. A guarda pretoriana era composta por 9.000 soldados. Dá para imaginar isso? 9.000 soldados. E ele diz toda a guarda pretoriana. Agora, esses soldados tinham famílias. Imagina o número de pessoas que ouviram falar que Paulo estava preso por causa de Jesus Cristo. Há muitos críticos também que falam a respeito disso, falam: Paulo exagerou, porque tudo bem, ia revisando os soldados que estavam lá guardando a sua prisão, mas não chegou os 9.000 ali ficar ao lado dele. Isso é verdade. Mas Paulo era um prisioneiro tão extraordinário
Era um prisioneiro que chamava tanta atenção, que quando um soldado saía ali de estar ao seu lado, depois de passar horas e horas ouvindo Paulo falar, Paulo pregar o Evangelho, provavelmente esse soldado encontrando com outro, fala: esse cara é diferente. E começava a falar, ele contou uma história a respeito de um judeu que morreu lá na cruz, que ressuscitou no terceiro dia. E assim, toda a guarda pretoriana foi ouvindo a respeito de Jesus. Aí esse soldado ia para casa, reunia a sua família e falava: hoje eu guardei um cara diferente. Ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém, ele está lá porque ele anuncia um judeu que morreu na cruz. Aí vamos dizer que esse soldado ia tomar um café lá na padaria, encontrava os amigos. E aí, como foi o seu dia? Foi um dia diferente. Fiquei ao lado de um prisioneiro que ficou falando de um judeu que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. E ele fez isso para redimir o seu povo, para pagar os pecados do seu povo. É uma história interessante. E assim, toda a guarda pretoriana e os demais ficaram sabendo a respeito de Jesus. Então Paulo vê a sua prisão não como um problema, mas como uma oportunidade. E ele fala: é para isso mesmo que eu fui chamado, para proclamar. E ele então vai dizer mais tarde: eu estou algemado, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus está se espalhando. E agora toda a guarda pretoriana está sabendo a respeito de Jesus. Amém, queridos? Então, é interessante isto. Paulo não fica lá tentando convencer as pessoas de que ele era inocente, de que sua prisão era injusta. Ele não fica lá reclamando da vida. Fui pregar o Evangelho, olha que deu. Não era muito melhor ter ficado lá só fazendo tendas do que ter falado de Jesus e agora estou nessa situação? Eu sei que a gente não reclama dessas coisas, né? Mas tem gente que reclama das situações da vida. Mas Paulo, em vez de tentar provar a sua inocência, Paulo está ali proclamando o Evangelho de Jesus. Ele gastava todo o seu tempo falando a respeito de Jesus crucificado e ressuscitado para a remissão dos pecados de todo aquele que crê. Ele apontava para Jesus, que viria sim para julgar todas as pessoas, como ele declara lá em Atos, quando ele estava em Atenas, e ele fala a respeito de Jesus como um juiz que vai se levantar e julgar todas as pessoas. Mas ele mostrava que este juiz, antes de julgar, ele deu a oportunidade de salvar aqueles que creram na sua palavra, e que ele era a única esperança e a única forma de ser aceito por Deus. Ele fala: ele é o juiz, mas antes dele se assentar no trono para julgar, ele é um advogado que está querendo justificar aqueles que se achegam a ele. Ele é a esperança de todo aquele que crê. Ele é a única esperança para nós nos achegarmos a Deus. E era isto que a guarda pretoriana estava ouvindo. Era isto que todos os demais estavam ouvindo. Amém, queridos? Então, Paulo passava o seu tempo na prisão falando a respeito de Jesus. E essas suas histórias, a história do Evangelho, a história de Jesus, então, circulava em toda Roma. Amém? Então Paulo insiste em dizer que isto era algo maravilhoso. E ele diz: o Evangelho avançou. O Evangelho está circulando por todos os lugares, pelo único fato de eu estar preso. Amém? E a segunda razão que Paulo apresenta aqui, que a sua prisão ajudou na expansão do Evangelho, no avanço do Evangelho, ele fala no verso 14: e animados pelas minhas prisões,
A maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Então veja só, Paulo está dizendo, olha, os irmãos que viram a minha prisão, que a princípio falaram que eu não devia descer para Jerusalém, que a princípio foram contra, que acharam que eu estava errado, esses irmãos agora estão me vendo aqui, estão vendo o fruto do meu ministério aqui dentro, e eles também estão animados, e eles perderam o medo de serem presos. E então agora eles estão proclamando com ousadia a palavra de Deus. Eles não têm medo de encarar as autoridades, eles não têm medo de encarar as pessoas, eles não têm medo de nada. Eles não têm medo de ser presos, eles não têm medo de apanhar, eles não têm medo de ser apedrejado. Eles estão proclamando, eles estão animados para pregar o Evangelho. Então é interessante isto, né, irmãos? Porque quando as pessoas achavam que agora o Evangelho ia sofrer uma queda por causa da prisão de Paulo, o efeito foi ao contrário. As pessoas agora, os irmãos, estavam mais animados para falar a respeito do Senhor Jesus. Então é interessante quando a gente percebe que a perseguição, ela fortalece os cristãos, os verdadeiros cristãos, que de outra forma estariam intimidados. A gente olha os relatos da missão Portas Abertas, onde esses irmãos estão passando por grande perseguição. Mas esses irmãos não têm medo. E eu já falei várias vezes aqui, e vou falar mais uma vez. Quando perguntaram para um pastor, num desses países, onde ele corre o risco de ser preso, e perguntaram para ele, do que você mais tem medo? Ele falou, da liberdade. Porque eu vejo a liberdade de vocês aqui no Ocidente, e vejo a fraqueza do Evangelho. Mas onde nós somos perseguidos, a igreja é forte. Porque a igreja está disposta a pagar qualquer preço pelo amor a Jesus. Então o meu maior medo é a liberdade. Interessante isso, né, irmãos? Tem um relato aqui, que aconteceu nos anos de 1950, que 5 missionários formados pela faculdade de Wheaton, não sei se é assim mesmo que pronuncia, mas eles perderam suas próprias vidas quando eles foram para evangelizar os índios Aucas. Então eles foram para lá para evangelizar os índios e acabaram sendo mortos. E muita gente achou isso um desperdício, né? 5 missionários morrendo de uma única vez. Mas o que aconteceu, o resultado disto, que muita gente não previu, foi o alto número de formandos nessa faculdade, nas décadas seguintes, anos após anos, que se ofereceram para esse serviço, para irem e evangelizar os índios Aucas, dizendo, se aqueles irmãos pagaram o preço de suas próprias vidas, essas vidas são preciosas para Deus, e aqueles índios são preciosos para Deus, então vamos lá. Se tivermos que morrer, morreremos, mas vamos cumprir o ministério, vamos pregar o Evangelho. Aí a gente lembra de Esther, né? Quando tinha que entrar perante o rei, e foi justamente estas palavras que ela usou, se tiver que morrer, morrerei. A gente quase não vê mais isso, né, irmãos? Pessoas realmente dispostas a pregarem o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, Paulo olha e ele vê também outras coisas que acontecem, né? E ele reconhece que nem toda a consequência de sua prisão foi aparentemente boa, né? E ele vai dizer então no verso 15, ele diz, é verdade que alguns pregam Cristo, até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Ele está falando daqueles que se animaram para pregar o Evangelho sem medo nenhum.
Ele fala: mas aqueles que anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Então é interessante isso aqui, porque muitas pessoas, a gente não sabe o número exato, mas muitas pessoas, ouvindo que Paulo estava preso, também começaram a pregar o Evangelho, não por amor a Cristo, não por sinceridade a Cristo, mas Paulo diz aqui, eles achavam que pregando a Cristo, eles estariam trazendo um peso sobre mim. O que Paulo está dizendo aqui a respeito dessas pessoas? E aqui a gente precisa abrir um parênteses para mostrar que Paulo não estava aqui aprovando qualquer tipo de pregação a respeito de Cristo, ok? Porque a gente ouve muito a respeito dessas igrejas, entre aspas, igrejas, porque realmente não são igrejas, são falsas igrejas, e a gente ouve muito pessoas dizendo assim: mas de qualquer forma eles estão falando de Cristo, isso é bom. Não é sobre isso que Paulo está falando aqui. Paulo estava falando de pessoas que pregavam o verdadeiro Evangelho. Eles pregavam o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo que voltaria para julgar todas as nações. Eles estavam pregando o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Só que a motivação deles era errada. Eram pessoas cheias de orgulho, eram pessoas que não pregavam a Cristo por amor a Cristo, mas eram pessoas que queriam aparecer. Dá para entender isso, queridos? Eram pessoas que queriam dizer: olha, eu sou melhor que Paulo, eu prego o mesmo evangelho que ele e não estou preso. Então Paulo deve ter feito alguma coisa errada, porque se eu prego e estou livre e ele pregou e foi preso, ele fez alguma coisa errada. Então o meu ministério é melhor que o de Paulo. Dá para entender isso, queridos? É isso que ele está falando. Eles pregam pensando que vão trazer peso sobre mim, mas eu não estou nem aí para o que eles pensam. Contanto que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado, estou feliz. Dá para entender isso, queridos? Paulo não estava dizendo aqui que nós devemos aceitar qualquer pregador que prega qualquer coisa. Dá para entender? Porque tem gente que fala: está falando de Jesus, está bom. Mas o que a gente está vendo? Um monte de gente pregando um Jesus fraco. Um monte de gente pregando um Jesus que é servo dos homens. Esse não é o verdadeiro Evangelho. Gente dizendo que nós somos iguais a Deus, nós não somos inferiores a Deus. Isso é um falso Evangelho. Gente fazendo um monte de profecias aí, que não são bíblicas. É um falso Evangelho. Gente dizendo que o homem é o centro do coração de Deus. Não é verdade. Nós não somos o centro do coração de Deus. Nós não somos tão especiais ao ponto de Deus ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar porque nós éramos os piores seres que existiam sobre a face da terra. Deus olhou para nós e falou: isso aí é uma porcaria. E se eu não fizer algo por eles, não tem jeito. Não é porque Deus viu em nós potenciais, porque Deus viu em nós pessoas que seriam especiais, que Deus não viu nada. Deus viu um monte de pecadores, de perdidos, de pervertidos. Foi isso que Deus viu. E Deus teve misericórdia. Amém, queridos?
Então, se você ouvir alguém dizendo que nós somos especiais, rejeita, é um falso evangelho. Se você ouvir que você é igual a Deus, rejeita, você não é igual a Deus, porque Deus é santo e você é um terrível pecador. Paulo, quando olhou para si mesmo, ele disse: eu sou o pior dos pecadores. Ele não disse: eu sou especial. Ele disse: eu sou o pior. Amém, queridos? Então Paulo não estava defendendo aqui qualquer tipo de pregação que fala o nome de Jesus. Paulo está dizendo aqui de pessoas que pregavam o verdadeiro evangelho com motivação errada. Então, uma pessoa que prega o verdadeiro evangelho porque ele quer ser um astro neste mundo, ele tem uma motivação errada. Se ele quiser fazer um nome para si, e ele prega o verdadeiro evangelho, amém, porque ele está pregando o evangelho. Mas provavelmente, pregando o verdadeiro evangelho, ele vai para o inferno. Porque ele não ama Cristo. Porque ele não se rende a Cristo. O que nos salva não é o que nós falamos com a boca, mas é aquilo que está no nosso coração. Se você crê no seu coração e com a boca você confessa, você é salvo. Mas muitos só professam a Cristo da boca para fora. Então, na visão de Paulo, amém, eles estão pregando a Cristo, é bom. Eles estão anunciando que a salvação só está em Cristo. Eles estão anunciando que nós somos pecadores e Deus, por misericórdia, enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Amém por isso. Mas no último dia, eles vão ter problema. Dá para entender isso, queridos? Tem um livro chamado Uma Vida Cheia do Espírito. E no último capítulo, Finney, ele diz o seguinte: pregador, salva-te a ti mesmo. Porque muita gente está anunciando a Cristo e não está vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Então não basta falar. Amém, queridos? Então Paulo não estava defendendo aqui qualquer tipo de pregação. Lá em Gálatas capítulo 1, nos versos 8 e 9, ele diz o seguinte: quanto aos que pregam algum evangelho que não seja o dos apóstolos, que sejam anátema, são condenados por Deus. Amém, queridos? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, nos versos 4, ele diz assim: os que pregam outro Jesus são falsos apóstolos, e a igreja não deve dar ouvidos a eles. Amém? Então Paulo não está propenso aqui a recomendar qualquer pregação, qualquer pregador que tenha atitudes, alguma atitude de piedade e que fale de Jesus. Ok, queridos? Então a primeira pergunta que você deve fazer quando ouve uma pregação é se o Jesus que está sendo anunciado é o Jesus da Bíblia. Porque o próprio Jesus disse que outros cristos iam aparecer. Então tem gente anunciando um outro Cristo que não é o Cristo da Bíblia, e nós devemos aceitar a pregação, somente a pregação que anuncia o Cristo da Bíblia, o Jesus da Bíblia. Amém, queridos? Ok, então o que Paulo está realmente dizendo aqui é que os pregadores que achavam que Paulo tinha prejudicado o Evangelho, e eles então se colocam numa posição melhor que a de Paulo e diz: eu prego, eu sou um verdadeiro servo porque eu estou aqui livre. E Paulo fala: tudo bem, deixa eles pensarem o que quiserem, deixe me acusar do que quiserem. Para mim, a única coisa que realmente importa é que o Evangelho está sendo anunciado. Se eles estão falando que eu sou pecador, eu sou mesmo. Se eles estão falando que eu sou o pior, eu sou mesmo. Então eu não vou me defender de nada, porque eu não estou aqui para fazer um nome para mim, eu estou aqui para mostrar Jesus.
Eu estou aqui para o avanço do Evangelho. Amém, queridos? Agora, a gente tem que entender que Paulo era um ser humano como nós, que tinha sentimentos como nós. Você gosta que alguém fale mal de você? Não é que Paulo era masoquista e gostava, não, é bom mesmo, deixa falar mal, quanto mais eles falam mal de mim, tudo bem. Não, ele sentia. Só que ele não colocava os seus sentimentos em primeiro lugar. O que ele colocava em primeiro lugar? O avanço do Evangelho. Então ele fala, deixa falar mal, contanto que Cristo seja anunciado, contanto que o Evangelho está se espalhando. Não faz mal o que falam de mim. O importante é Cristo e não eu. Amém, queridos? Então a gente vê aqui os princípios que regiam a vida de Paulo, né? E o que regia a sua vida, os princípios que regiam a sua vida, era o amor por Jesus, o amor pela palavra de Deus. E Paulo não estava interessado em conseguir muitos admiradores. Amém, queridos? Eles queriam que as pessoas olhassem para Cristo e admirassem a Cristo, e não o apóstolo Paulo. Amém? Então é impressionante, né, como Paulo, ele coloca o avanço do Evangelho no centro das suas aspirações. O que eu mais quero, dizia ele, é que o Evangelho se espalhe por todos os lugares. E se a minha prisão está contribuindo para isso, eu me alegro. Amém, queridos? Se a prisão, se os problemas, se as dificuldades que eu enfrento estão ajudando o avanço do Evangelho, eu me alegro. Era isso que Paulo estava dizendo aqui. Então a lição que nós tiramos aqui, como cristãos, nós somos chamados a colocar o avanço do Evangelho no cerne de todas as nossas aspirações. Amém? Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, Paulo diz assim: pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que, se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando a gente entende o amor de Cristo, o amor de Cristo nos constrange, e a gente chega a esse entendimento: Ele morreu no meu lugar, então eu morri para mim mesmo, e agora eu vivo não para mim, mas eu vivo para Ele. Era isso que Paulo tinha entendido, queridos. E é por isso que ele está dizendo: as minhas prisões contribuíram para o avanço do Evangelho, então eu me alegro com isso. E aí, queridos, fica a pergunta para nós: quais são as nossas aspirações? O que é que você mais deseja nesta vida? Alguns iam dizer: ganhar dinheiro, estou precisando. Os mais jovens: eu quero casar. Outros, viajar, né? Outros, ver a família bem sucedida. Alguns, um novo emprego. E assim por diante, muitas aspirações. E eu não estou dizendo que essas aspirações são erradas e que devem ser desprezadas. Mas o que eu quero dizer aqui é que, se essas aspirações devoram o seu desejo central como cristão, se essas aspirações te impedem de desejar o avanço do Evangelho, se isso te impede de se empenhar no avanço do Evangelho, então isso realmente é um problema. Eu quero ganhar mais dinheiro para quê?
Porque eu quero ficar rico, porque eu quero ter as coisas, ou porque eu quero cooperar com o avanço do Evangelho. E assim por diante, queridos. Quais são as nossas inspirações e quais são as motivações para isto? O que a Bíblia nos mostra é que nós somos de Deus e que tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus. Amém? E como nós aprendemos com o Jé, nós devemos fazer por causa também do nosso próximo. E o que nós devemos fazer para o nosso próximo? Em primeiro lugar, levá-los a Cristo. Porque não adianta a gente dar um prato de comida, não adianta a gente ajudar, se a gente não levar eles a Cristo. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer pelo nosso próximo é levá-los a Cristo. E tudo mais que nós fizermos em favor do nosso próximo, nós vamos fazer porque queremos, acima de tudo, glorificar a Deus, obedecendo a sua palavra. Nós não vamos fazer para contar ponto para nós. Nós vamos fazer porque queremos glorificar a Jesus. Amém, queridos? Fica claro isto? Então, a gente vai insistir um pouco nesse ponto, de tudo por causa de Cristo, e entender que todas as coisas que nós enfrentamos nesta vida, nós devemos enfrentar com este propósito, que o Evangelho avance. Amém? Agora, a gente precisa entender também, para entender essa questão das aspirações, e que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, que há algumas coisas que nós fazemos para Deus, fazemos para a glória de Deus, mas elas não estão ligadas com o avanço do Evangelho. Como por exemplo, Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então você tem aquele belo prato de comida lá diante de você, e você realmente é grato a Deus por aquilo. Você sabe que é providência de Deus, que é bênção de Deus, e você glorifica a Deus, e você come para a glória de Deus. Isso é bom. Mas em que isso contribuiu para o avanço do Evangelho? E assim, tantas outras coisas. Então, há muitas coisas que a gente faz para a glória de Deus, mas isso não coopera para o avanço do Evangelho. E muitas vezes a gente para nessa questão: estou vivendo para a glória de Deus. Mas o que Paulo está nos mostrando aqui, queridos, é que algumas coisas que nós fazemos, e fazemos para a glória de Deus, têm um peso eterno, como evangelizar uma pessoa. E aí você pode dizer: mas eu não tenho essa habilidade, essa facilidade de falar do Evangelho para as pessoas, eu travo na hora. Então, tudo bem, você não tem essa habilidade, mas você pode orar pela conversão dessas pessoas. Você pode orar em favor dos missionários, esses nossos irmãos que estão enfrentando perseguições terríveis em vários países. Você pode orar pela igreja aqui no Brasil, você pode orar pela igreja no mundo, você pode orar, isso sim tem um peso de avanço do Evangelho. Amém, queridos? Então entenda isso: há coisas que nós fazemos para a glória de Deus, e é bom, porque estamos glorificando a Deus, mas não tem um peso para o Evangelho de Cristo. E há coisas que nós fazemos para a glória de Deus, que vai gerar algo lá na eternidade, que vai gerar fruto que permanece para todo sempre. E foi justamente sobre isso que Jesus disse lá em João capítulo 15, que o Pai é glorificado quando nós damos frutos que permanecem.
E os frutos que permanecem são os frutos da nossa proclamação do Evangelho e os frutos das nossas orações em favor do avanço do Evangelho. Então, isso sim vai ter fruto que vai permanecer para toda a eternidade. Dá para entender isso, queridos? Então, Paulo, ele preserva aqui as prioridades do Evangelho. E a gente viu como ele fazia isso nas suas orações, quando ele orava em favor da igreja e orava em favor dos irmãos, mas ele preserva também a prioridade do Evangelho, quando ele coloca as suas aspirações como o Evangelho como o centro das suas aspirações. E isso está registrado para que a gente possa fazer a mesma coisa. Amém, queridos? Há um outro ponto que a gente precisa entender aqui, porque em grande parte da igreja evangélica há uma tendência, e é uma tendência muito preocupante, de enfocar ou focar a visão da igreja naquilo que é periférico e não naquilo que é central, que é o avanço do Evangelho. Eu quero falar aqui da experiência de um irmão, Paulo Iebert, das Missões Trinity. Ele vem de uma herança menonita, que é um grupo que se levantou para a proclamação do Evangelho. Então ele vem desta geração e ele diz assim: uma geração de menonitas acreditava no Evangelho e ainda adotava certos costumes sociais, econômicos e políticos. A geração seguinte assumia o Evangelho, mas se identificava mais com os costumes. A geração seguinte negava o Evangelho e os costumes tornaram-se tudo. O que isto significa, queridos? E a gente vive numa época em que a maior parte dos cristãos estão no segundo estágio, caminhando para o terceiro estágio. Vamos ver o que isso significa de uma forma mais prática. Hoje a gente vê um grande grupo da igreja que está combatendo o aborto. E todo o empenho desses irmãos é em combater o aborto. Há outro grupo que se levanta para combater a pornografia, principalmente a pornografia infantil. Há outros grupos que se levantam para insistir na educação nos lares, que as crianças não serem obrigadas a frequentar uma escola, mas ter a aula em casa, ali acompanhado pelos seus pais. E então há vários grupos, várias frentes de povo evangélico, povo sincero no Evangelho, que estão lutando nessas frentes. Isso é bom? Sim, mas não é o mais importante, porque esse pessoal que está lutando contra o aborto, e é bom, a gente tem que ser contra. Se você estava aí meio pendente para ser a favor, você tem que ser contra, porque isso é crime, isso é assassinato, e Deus abomina. Mas, queridos, em que esse movimento muda o coração das pessoas? Em que esses movimentos levam as pessoas para Deus? Você está entendendo o que eu quero colocar aqui? Eu não estou dizendo que a gente tem que fechar os olhos. A gente tem sim que ser a favor dessas coisas, lutar por estas coisas. Mas sabe quando é que nós vamos realmente conseguir esses objetivos? Quando a gente fazer o povo entender o Evangelho. Porque é um grupo a favor, lutando com um grupo contra. E sempre vai ter o grupo a favor e o grupo contra, e vai ser essa briga. Essa é a sua opinião. Mas quando a gente pregar o Evangelho e mostrar Jesus, e as pessoas crerem em Jesus, e as pessoas serem transformadas pelo poder de Cristo, quando as pessoas amarem a palavra de Deus, então automaticamente
elas vão deixar de ser a favor do aborto, elas vão deixar de ser a favor da pornografia, elas vão deixar essas outras coisas. Dá para entender, querido? A igreja está perdendo o foco. Nós não somos chamados para abrir frentes de oposição a isso ou aquilo. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. A gente tem vários relatos da história, quando o Evangelho impactou algumas cidades durante alguns avivamentos. A gente já falou muito a respeito dos avivamentos de Finney, e aquela história de que um homem chegou numa determinada cidade, entrou num restaurante, pediu uma cerveja, e alguém falou para ele: não, aqui não tem cerveja. Onde eu posso achar? Nessa cidade, em nenhum lugar. Onde eu posso achar um lugar para me divertir? Nessa cidade, em nenhum lugar. E ele foi fazendo perguntas: nessa cidade, em nenhum lugar. E aquele homem perguntou: que cidade é essa? E a resposta foi: essa cidade é uma cidade que foi impactada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E o pecado não tem mais portas abertas aqui. Não precisou lutar contra o aborto. Não precisou lutar contra isso ou contra aquilo. É lógico que se alguém te perguntar: você é a favor do aborto? Fala: não sou contra. Mas esse não é o ponto central. O ponto central é o Evangelho. É pregar Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo que vai voltar. Amém, queridos? É interessante, eu estava vendo, não lembro quem falou, até estava comentando com Samuel, eu acho que com Jé ontem, que a pessoa disse: você não vê nem Jesus, nem nenhum apóstolo chegando para uma pessoa e dizendo: Jesus te ama, Deus te ama. Mas a mensagem deles é: você é um pecador, se arrependa. Porque se você chegar para aquele terrível pecador e falar: Jesus te ama, oh, legal, eu sou do jeito que sou e Jesus me ama. Então o que essa pessoa precisa ouvir? Você é um pecador, você está indo para o inferno, e se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno. Então se arrependa. Esse é o Evangelho. Dá para entender isso, queridos? Então, quando o Evangelho ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas, e nós proclamamos o Evangelho, então a sociedade vai ser transformada. As pessoas vão se converter, vão passar a viver debaixo da palavra de Deus, e todas essas coisas vão ser combatidas automaticamente, vão sumir. Amém, queridos? Então, ponha o Evangelho em primeiro lugar nas suas aspirações. E pondo o Evangelho em primeiro lugar, você vai também poder suportar mais tranquilamente as aflições, as perseguições, os maus entendidos e as acusações que você recebe. Porque em vez de você ficar chateado, você vai dizer: que bom, estão falando de mim, e ao falarem de mim, estão falando daquilo que eu creio. Então, que bom, o Evangelho está se espalhando. Amém, queridos? E é isso que Paulo diz: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Amém? Fica claro isso? Amém? Posso ir mais um pouquinho e falar mais um ponto aqui? Dos versos 18 ao 26. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei, pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado,
Pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça um motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. O que eu quero estudar nesse novo texto aqui é: ponha os convertidos pelo Evangelho no centro de seus princípios de autonegação. Amém? Ponha os convertidos pelo Evangelho no centro dos seus princípios de autonegação. É interessante, eu quis ler o verso 18 de novo, porque na nossa versão aqui, ele está mal dividido. Então, eu quero ler essa mesma versos 18 ao 20 na versão NVI. E ele diz assim: mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Ponto. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, essa repetição do eu me alegro e sempre me alegrarei, existe uma divisão aí. Ele está falando que se alegra porque o Evangelho está sendo espalhado, está avançando, e agora ele vai falar que se alegra por uma outra situação, ok? Que ele fala a respeito, de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então, o que Paulo está mostrando aqui, que a única fonte de sua alegria não é só o avanço do Evangelho, mas aquilo que ele está vendo em todo um cenário maior, ok? Então, vamos tentar entender aqui. Nesse contexto que Paulo fala aqui de libertação, ele não está se referindo ao sair da cadeia, ok? Ele está falando de algo maior que ele desejava no seu coração. E ele fala, não importa se seja vivendo ou se seja morrendo, tem algo que eu realmente quero que aconteça. E isso vai acontecer através das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Ele fala, então isto vai acontecer. E o que realmente Paulo está desejando que aconteça, a gente vai entender aí no verso 20, quando ele fala que ele quer ser encontrado fiel. Ele quer ser fiel ao propósito de Deus para a sua vida. Então ele diz, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ele não está dizendo de passar vergonha, mas ele está dizendo de envergonhar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele fala, irmãos, eu não quero que a minha vida seja um motivo para difamação do Evangelho. Eu não quero que a minha vida seja uma vergonha para o Evangelho. Eu quero que em todo o meu viver, e que quando eu morrer,
isto glorifique a Jesus, isto contribua para o avanço do Evangelho. A questão não é passar vergonha, a questão é ser vergonha para o Evangelho. Tipo aquilo que a gente ouve muito, né? Olha, você viu o que fulano fez? E é crente, hein? Isso é vergonha para o Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo, que essa libertação que ele quer, isso que ele mais deseja, é que ele não seja uma vergonha para o Evangelho. Amém, queridos? Então, essa preocupação de Paulo não é sair livre da prisão. Se tiver que morrer, ele não está dizendo aqui, eu quero morrer de uma forma suave, sem sentir dor. O que ele realmente deseja é que, vivendo ou morrendo, Cristo seja exaltado na sua vida. O anseio de Paulo é chegar naquele dia perante o Senhor, e ele já chegou, né? Mas a gente está falando dele vivo aqui, né? Então, o anseio de Paulo era chegar naquele dia, diante de Jesus, e ouvir da boca do Senhor: servo bom e fiel. Foste fiel. É isso que ele queria ouvir. Amém, queridos? E ele diz: seja pela vida, seja pela morte, quando eu chegar diante dele, eu quero ouvir ele dizendo que eu fui fiel a ele. Porque ele me conhece na essência. Ele conhece o que ninguém conhece. Ele vê o que ninguém vê. Ele sabe o que ninguém sabe. Então, eu quero ser um louvor para ele e não uma vergonha. Amém, queridos? Dá para entender isso? Então ele pede que a igreja ore por ele. Ele pede para os irmãos filipenses orar por ele, para que ele seja fortalecido, para que ele não seja uma vergonha para o Evangelho. E então ele vai mostrar aí, né, na continuação, no verso 21, o que realmente importa para ele. E ele diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o que Paulo realmente está dizendo aqui nesse contexto, viver é Cristo, Paulo está mostrando que a vida dele é o Evangelho. Eu vivo o Evangelho, a vida para mim é viver o Evangelho, é anunciar Cristo, é mostrar com a minha vida a Cristo. Então, para mim o viver é Cristo, eu quero que as pessoas vejam Cristo. E ele fala: e eu quero fazer isto, eu quero exercer esse ministério pelo poder de Jesus Cristo e na presença de Jesus Cristo, consciente de que Ele me vê, que Ele me conhece, que Ele conhece o meu coração. Na presença dEle, eu quero viver para Ele, e quero que as pessoas saibam que eu vivo para Ele, que eu vivo por causa dEle. A minha vida é o meu ministério. O meu ministério não é o apóstolo, o meu ministério é o avanço do Evangelho. Eu vivo para que o Evangelho avance, para que o Evangelho seja proclamado. Não importa o que eu faça, se eu sou um apóstolo ou se eu sou um operário, eu quero que a minha vida contribua para o avanço do Evangelho. Eu quero que todo mundo saiba a respeito de Jesus. Eu quero que todo mundo entenda o Cristo crucificado e ressurreto que vai voltar. Amém, queridos? E morrer é levar esse ministério à sua finalização. E é por isso que ele diz: o morrer é lucro. Porque o ministério não é um fim em si próprio, mas o ministério é um meio para exaltar a Jesus. Amém, querido? Até o momento em que ele vai para a gloriosa presença de Jesus. E é isso que ele está dizendo aqui. E aí a gente olha, né? E aí surge a pergunta: o que o mundo pode fazer com um cristão como esse? Vai matar? Pode matar, como mataram. Mas ele continua proclamando até hoje o Evangelho de Jesus Cristo. O legado que ele deixou, ninguém podia apagar. E é isso
Para ele, Paulo, e para cristãos como ele, Cristo significa tudo. E por isso o Evangelho é central na vida dessas pessoas. Agora, é interessante a gente entender aqui a posição como Paulo fica. E é lógico que ele não podia escolher, né, a nossa versão dá assim, um sentido de que Paulo fez uma escolha aqui, mas na verdade Paulo não tinha essa possibilidade de escolher, de partir, né, de morrer, ou escolher viver e ficar ali entre os irmãos de Filipos e de outras congregações, né? O que ele está mostrando aqui, que entre viver e morrer, e ser liberto, né, para continuar pregando o Evangelho, ou morrer e pôr um fim ao seu ministério e estar diante de Jesus. E Paulo é interessante porque ele fala, eu não sei o que eu devo escolher. E na verdade ele não tinha essa condição de escolher, né? O que significa que ele não tinha recebido nenhuma palavra de Deus quanto ao seu futuro, né? De modo que ele pudesse fazer uma escolha. Mas vamos entender o que realmente Paulo está dizendo aqui. Ele diz no verso 22, mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Então veja, o permanecer no corpo, para ele ia significar o quê? Ser solto, né, da sua prisão, receber para ser solto, né, ser absolvido, né, no tribunal de Roma, e então continuar exercendo o seu ministério apostólico entre a igreja de Filipos e as demais igrejas. Agora, o que é surpreendente nessa avaliação de Paulo é como ele está mais concentrado no bem-estar dos seus irmãos do que na sua própria vida. Ele diz, partir e estar com Cristo é o melhor que pode acontecer para mim. Puxa, mas eu olho para vocês e vejo que vocês ainda precisam de ajuda para crescer no Evangelho, para entender a obra de Cristo. Então eu fico nessa luta, eu quero partir, mas eu olho para vocês, eu vejo a necessidade de vocês. Eu não estou olhando para a minha necessidade, eu estou olhando para a necessidade de vocês. E é isso que me deixa nessa dúvida. O que eu escolho, partir ou ficar? Dá para entender isso, queridos? Ele não está olhando para si, ele está olhando para a igreja, para o Evangelho de Jesus Cristo. E no verso 25 ele diz, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o desenvolvimento para o vosso desenvolvimento e alegria na fé. Mas a gente sabe que Paulo não saiu da cadeia, né? E ele foi morto. Mas ele diz aqui no verso 25, e tendo esta confiança, sei que ficarei. Aqui a tradução está um pouquinho errada, né? A melhor tradução seria, sei que espero continuar com todos vocês para seu progresso e sua alegria na fé. O verbo que Paulo usa aqui, não é o verbo no futuro aqui, ele não significa o que vai acontecer, mas a sua expectativa. Então, o que ele está mostrando aqui é a decisão que ele tomou. Se depender de mim, eu fico, porque eu vejo a necessidade de vocês. Deu para entender isso, queridos? Ele fala, tenho desejo de partir e estar com Cristo. O meu desejo pessoal, o que o meu coração está pedindo, é para partir.
e entrar na presença gloriosa de Jesus. Mas quando eu olho para a necessidade da igreja, então a minha decisão é essa: continuar aqui. Mesmo que isso implique em sofrimentos, mesmo que isso implique em outros tipos de ataque, mesmo que implique em muitas outras situações difíceis para mim, mas por amor à igreja, eu decido, se depender de mim, eu decido ficar. Dá para entender isso, queridos? Quantos de nós já disseram: Senhor, eu não aguento mais ficar aqui, me tira desse mundo? Por egoísmo. Paulo está dizendo: o meu desejo sim é partir, mas eu olho para a necessidade do avanço do Evangelho. Eu olho para a necessidade dos meus irmãos. Então a minha decisão é esta: é ficar. Porque se eu ficar, eu sei que eu vou produzir. Eu sei que se eu ficar, a minha vida ainda vai ser frutífera. Se eu ficar, eu posso continuar orando. Se eu ficar, eu posso continuar pregando. Se eu ficar, eu posso continuar incentivando as pessoas. Se eu ficar, eu posso continuar escrevendo para a igreja. Se eu ficar, eu posso produzir. E o meu desejo é produzir. Por quê? Porque o Pai é glorificado nos frutos. E o meu desejo é glorificar o Pai. Eu fui chamado para glorificar o Pai. Eu fui chamado para glorificar a Jesus. Eu fui chamado para isso. E se eu ficar e produzir isso, então eu fico. Então, veja, o desejo de Paulo é o progresso da fé dos irmãos. E no verso 26 ele fala: para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Então eu quero ficar, porque vocês vão crescer, espiritualmente vocês vão crescer, e isto, vocês vão ficar mais orgulhosos ainda de Jesus, porque vocês vão ver o que Jesus está fazendo através de mim. Dá para entender isso? Ele não está dizendo eu vou fazer, Jesus vai fazer. Como ele fala para os Gálatas, né? Que eu não sou digno de ser apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não foi em vão para comigo. Antes eu trabalhei muito mais do que os outros, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. E é isso que ele está dizendo aqui: vocês vão crescer, e vai crescer o motivo de vocês se orgulharem de Cristo, ao ver o que a graça de Cristo está fazendo através desse instrumento. Amém, queridos? Em nenhum momento Paulo está se colocando numa posição elevada, ele está colocando Cristo. É tudo Ele, é Cristo quem faz, é tudo por Cristo, é tudo para Cristo, é tudo por meio de Cristo. Então, a lição que a gente aprende aqui é surpreendente e muito clara. Ponha os convertidos pelo Evangelho no centro dos seus princípios de autonegação. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. São as palavras do Senhor Jesus. Então, o desejo mais profundo de Paulo para o seu futuro imediato, não era nem o prazer de entrar pelos portais eternos dos céus, nem o de voltar a um ministério de realizações, escapando da morte, mas o desejo mais profundo do coração de Paulo era o bem-estar dos filhos de Deus. Amém, queridos? E muitas vezes nós somos tentados, a avaliar as alternativas, sempre visando o que é melhor para nós. Eu estou pensando em fazer isso, será que vai ser bom para mim? Vai ser bom para minha família, o meu futuro? Quantas vezes é que a gente toma decisões pensando, isso vai ser bom para a igreja?
Isso vai contribuir para o avanço do Evangelho. Por exemplo, uma pessoa que tem um chamado de Deus e de repente ela recebe uma proposta de um novo emprego, uma promoção, vai ganhar mais, vai ter um status maior diante da sociedade. Será que essa pessoa pensa: se eu assumir esse novo compromisso, eu vou poder continuar frequentando as reuniões? Eu vou poder continuar servindo a Cristo? Eu vou poder continuar servindo os meus irmãos? Será que a pessoa para olhar e fala: mas ainda existem pessoas necessitadas aqui que eu ainda não falei do Evangelho, como que eu posso sair daqui? Geralmente a gente não olha para essas coisas, a gente olha: vou ter uma posição melhor, vou ter um salário melhor, vou ter isso melhor, eu. O que Paulo nos ensina, o que é melhor para a igreja, o que é melhor para o avanço do Evangelho. Fica claro isso, queridos? Então, terminando aqui essa sessão, não o estudo em Filipenses, mas essa sessão de ponha o Evangelho em primeiro lugar. A gente entendeu aí que pôr o Evangelho em primeiro lugar é pôr a comunhão do Evangelho no centro dos nossos relacionamentos com os outros crentes. Pôr o Evangelho em primeiro lugar é pôr a prioridade do Evangelho no centro da nossa vida de oração. Pôr o Evangelho em primeiro lugar é pôr o avanço do Evangelho no centro das nossas aspirações. Pôr o Evangelho em primeiro lugar é pôr os convertidos pelo Evangelho no centro dos nossos princípios de autonegação. Amém, queridos? E essa avaliação que nós precisamos fazer, se estamos pondo o Evangelho em primeiro lugar, deve ser uma regra de nossas vidas. Tudo que fizermos, devemos pensar nisto. Estou pondo o Evangelho em primeiro lugar? Estou falando das boas novas para as pessoas? Estou espalhando a mensagem do Evangelho? Estou proclamando que Deus viu a nossa situação neste mundo de perdição e então providenciou o Redentor que veio e morreu, o justo morrendo pelos injustos? Que a nossa vida proclame que sem o Evangelho não há esperança para ninguém. Sem o Evangelho todo mundo está terrivelmente perdido. E comparando com as boas novas, todas as outras coisas, nós devemos pôr o Evangelho em primeiro lugar. Amém? Para finalizar aqui uma historinha, vocês gostam de historinhas, né? Muito interessante. Se vocês já ouviram falar de John Patton. Um dia um cristão, um idoso já, chegou para ele, porque ficou sabendo que Patton planejava ser missionário nas ilhas do Mar do Sul, entre os canibais. E esse irmão chegou para Patton e disse para ele: você será comido por eles. E a resposta de Patton para ele foi a seguinte: Sr. Dixon, agora o senhor está avançado em anos, e a sua perspectiva própria é logo ser posto na sepultura para ser comido por vermes. Eu lhe confesso que, se eu puder viver e morrer servindo e honrando o Senhor Jesus Cristo, não faz diferença se eu for comido por canibais ou por vermes. No grande dia da ressurreição, meu corpo se levantará, tão belo quanto o seu, à semelhança do nosso Redentor ressurreto. E aí ficam as palavras finais: somente uma vida, e logo passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Amém, queridos? Ponha o Evangelho em primeiro lugar. Amém? Amém. Curve a sua cabeça e fale com o Senhor. Talvez precisamos dizer: Senhor, me perdoa,
porque eu não tenho posto o Evangelho em primeiro lugar. Mas peça que o Espírito do Senhor te ajude, para que você possa pôr o Evangelho em primeiro lugar. Fale com o Senhor.